Bom, essa é uma aula sobre listas na nossa disciplina de Algoritmos de Programação 1. É uma aula muito importante porque as listas, como nós veremos, é uma estrutura de dados sequencial bastante importante, bastante básica, utilizada na linguagem Python. Talvez vamos dizer assim que seja a estrutura de dados mais utilizada na linguagem Python. Essas listas também são chamadas de vetores em outras linguagens de programação. Bom, então o conteúdo da aula. Vamos falar primeiro da motivação, por que estudar e por que foram desenvolvidas as listas. Depois vamos mostrar, a definição, como utilizar listas na linguagem Python. Por fim, exercícios. Bom, então como motivação para o uso das listas, é que muitas vezes na programação nós temos que tratar um vasto conjunto de dados, né? Nós temos que ler, processar e imprimir muitos números, muitas frases, muitas strings. Como que nós vamos manipular todos esses dados, né? Até o momento, nós sempre utilizamos variáveis individuais. Então, por exemplo, se eu quero armazenar 5 números, eu tenho que fazer 5 variáveis, né? Eu faço, por exemplo, as variáveis A, B, C, D e E, né? E então, mas como seria se, por exemplo, eu tivesse que armazenar 100 números, 1000 números? Eu vou ter que declarar 100 variáveis, declarar 1000 variáveis, manipular essas coisas dessa forma, né? Como que faríamos? Então, partindo desse pressuposto, é que nós vamos utilizar as listas. Por exemplo, se você imaginar alguns exemplos da vida real, se você tem que armazenar todas as notas de todos os alunos, né, de todas as provas de todos os alunos de uma turma de 50 alunos, como você faria isso na linguagem Python? Né? Você teria que declarar essas 50 variáveis, ou então o saldo bancário de todas as pessoas de uma agência bancária. Enfim, são várias as situações onde nós queremos armazenar e tratar um largo conjunto de dados. A própria computação, se vocês forem verem a origem, né, pode digitar no Wikipedia, origem computação, você vai ver que surgiu pela necessidade de processar largos conjuntos de dados. Quando eles faziam o IBGE, né, da época, ou coisas assim, eles tinham que tratar esses muitos dados e aí teve que utilizar a computação. Foi a utilidade dela, né? E até hoje é para isso, principalmente, né? Então, vamos lá. Estrutura de dados listas. Para tratarmos de uma quantidade larga de dados, utilizamos as chamadas estruturas de dados. Então, em Python, uma das estruturas mais básicas são as listas, que nós estudaremos hoje. E, basicamente, com as listas, nós podemos armazenar os valores em sequência. Então, por exemplo, tudo que você quiser armazenar em sequência, essa é a organização, pode ser mantida numa lista. Por exemplo, se você lista de nomes, né? Por exemplo, João, Paulo e também Maria. Isso aqui a gente tem uma lista, então, né? Uma lista em sequência. Por exemplo, se você na estrutura de lista você tem a ordem. Por exemplo, você sempre vai saber que João é o primeiro, depois vem Paulo e depois vem Maria. Isso porque agora fica assim, lista de nome, né? Lista de nome 0 é João, né? E assim por diante, em cada uma dessas posições vai ser os outros nomes, tá certo? Dessa forma, porque na lista a gente tem a ordem. Os dados são armazenados em sequência um após o outro. E utilizando esse, esse índice dentro dos colchetes é que nós podemos acessar, né, os valores individuais, né? Então tá bom, vamos seguir em frente. Então a gente sabe que as listas nós podemos armazenar os valores em sequência
E também existem funções específicas das listas para podermos manusear esses valores, como inserir um novo valor na lista, remover da lista, modificar da lista, etc. Né? Então aqui, um problema, por exemplo, dada uma turma de 5 alunos, ler as notas finais de cada aluno e calcular a média da nota da turma. Né? Vamos supor essa situação, você tem uma turma, você quer pegar ali a nota de cada aluno e depois calcular a média da turma. Como nós faríamos até agora? Bom, aqui está o nosso programinha com as informações que nós temos, que nós já estudamos até agora. Nós declararíamos assim 5 variáveis, né? Colocando por vírgula, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Input, informe as notas. E split. Então, com esse input split aqui, ele vai pegar o dado do usuário do teclado, vai separar em 5, separado pelo espaço em branco, né? Essa função split aqui, e armazenar essas notas nesses 5 variáveis. Depois nós transformaríamos essas notas em floats, porque até então eles eram strings devido ao método input retorna strings. E depois nós calcularíamos a média assim, né? Digitando 1 por 1 dividido por 5, que é a quantidade de notas. Então nós temos a média e daremos o print. Até então nenhuma novidade. Mas o que aconteceria se nós precisássemos tratar uma turma de 30 alunos, ou de 100 ou de 1000? Seria bem complicado isso, né? Certamente que o código ficaria muito repetitivo, ruim de ler, escrever e depurar, né? Encontrar e tratar os erros do código. Por isso, nós usaremos lista. Uma lista permite armazenar um conjunto virtualmente ilimitado de dados em sequência. Esse virtualmente ilimitado significa que, na verdade, é sempre limitado pela memória do computador, né? Não tem como um computador armazenar mais dados do que a sua memória. Tá certo? Então, no código acima, por exemplo, essa variável lista é uma lista contendo 4 itens, que são os números inteiros 5, 4, 9 e 102, respectivamente, nesta ordem. Né? Aí, nós também podemos declarar, por exemplo, uma lista vazia. Por exemplo, lista igual, abre e fecha. Não tem nada aqui dentro, né? Então, abre e fecha colchetes, é isso aí. A lista acima não tem nenhum item. Bom, como nós já descrevemos, a lista é uma estrutura de dados onde os itens são dispostos de uma forma linear, um após o outro. Ou seja, os itens ficam em sequência. Além disso, a lista permite colocar tipos diversos. Por exemplo, você pode ter dois inteiros, 3 strings e 2 pontos flutuantes na lista. Porém, geralmente, uma lista possui todos os itens do mesmo tipo, que é para não confundir, tá bem? É uma boa prática de programação você ter uma lista de todos os tipos. Bom, além disso, uma outra característica das listas é que cada item ou cédula de uma lista está em um índice. Esse índice ele é o número o qual utilizamos para acessar aquele item especificamente. Esses índices vão de 0 até n-1, considerando uma lista com n itens. Ou seja, voltando àquele exemplo, aqui nós temos 3 itens, ou seja, n igual a 3. Então os índices válidos vão de 0 até 2. Então aqui no índice 0 a gente acessa João, no índice 1 a gente acessa o Paulo e no índice 2 a gente acessa Maria. Né? Nós podemos dizer que
em cada índice desse, nós vamos ter esses valores. O que aconteceria se eu tentasse acessar um índice ainda maior, 3, por exemplo? Teste isso no seu código. O que aconteceria se você declara uma lista assim e tenta acessar o índice 3? Lista com 3 itens, índice 3 já é inválido porque se refere ao quarto item. Lembra que vai de 0 até n-1. Então n igual a 3, 0 a 2. Então, se eu tentasse acessar o índice de valor 3, daria um erro de índice inválido, né? Pode testar isso no Python que você vai ver o erro que acontece. Vamos testar aqui rapidinho. Por exemplo, vou colocar aqui, né? João, Paulo e Maria, né? Aí, por exemplo, se eu quiser dar print, aqui dá certo e aqui dá certo. Vamos testar. Viu? Imprimiu João, Paulo e Maria. Agora, e se eu tentasse acessar então o índice 3, que vai se referir a um quarto item da lista, como nós sabemos a lista só tem 3 itens, né? Vamos executar e vamos ver o que acontece. Imprimir os 3 deu um erro, ó. Traceback, arquivo tal, qual que é o erro? Index error. List index out of range, ou seja, o índice da lista está fora de alcance, né? O índice 3 não existe, porque se referia a um quarto item da lista e a lista só tem 3 itens. Muito bem. Então é isso aí. Ah, e uma curiosidade, pessoal. O que aconteceria, vocês acham, se eu acessasse o -1? Olha só. Ele imprimiria Maria, porque esse -1 aqui é a mesma ideia do operador de fatiamento de strings. Não sei quem vai lembrar, mas em fatiamento de strings era assim, se você tinha um texto, né? E aí se você acessasse -1, por exemplo, do texto, por exemplo, se você acessasse esse -1 aqui, ele se referiria ao último item da lista, porque o menos significa da direita para a esquerda, né? Do último para o primeiro, na ordem inversa. Então, por exemplo, né? Aqui ele vai imprimir a última letra, ou seja, o R. Quer ver? Aqui. Então, tanto o operador de fatiamento de strings, assim como o de listas, segue a mesma ideia, né? Se você colocar o índice negativo, ele vai, por exemplo, -1, ele vai pegar o último, né? E -2, ele vai pegar o antepenúltimo, e -3, o anterior a esse, e assim por diante, né? Então, assim, aqui nós teríamos, por exemplo, João, Paulo, Maria, Maria, João, Maria, Paulo, João, né? Então essa é uma característica interessante dos itens, dos índices das listas, né? Mas, ok, vamos seguir em frente com a aula. Então nós temos variadas funções para as listas, né? Para manusear essas listas, nós podemos querer adicionar valores na lista, remover valores, modificar valores que estão dentro da lista, acessar valores dentro da lista, os itens, né? Então aqui nós temos funções para tudo isso. Assim como também podemos querer, por exemplo, nós já criamos uma lista, preenchemos elas com vários valores, várias variáveis, nós queremos saber se existe um determinado valor na lista. Por exemplo, uma lista de nomes contendo todo mundo que entrou numa festa. E aí você pode consultar se tal pessoa participou da festa. Então você pode perguntar para essa lista utilizando, por exemplo, a função count.
né? Aqui nós temos uma variável s sendo uma lista, por exemplo. Então s.count x. Ele conta quantas vezes o item x aparece na lista S. Ou seja, vamos supor que você queira saber quantas pessoas chamadas João tem na sua festa. E você, cada pessoa que entrava na festa, você gravava um nome nessa lista, lista S. Então você pergunta, né, s.count, João, e ele daria a quantidade de João que aparece na lista, né, que é exatamente o que você quer saber. Bom, então todos essas funções aqui, nós vamos testar algumas agora, né? Então, por exemplo, vamos declarar uma função vazia e aí nós vamos adicionar aqui, vamos colocar Pablo, Maria, bom, vamos colocar Pedro também, e Joana. Vamos por Kellen. Pronto. Agora vamos fazer... Então isso aqui foi uma adição na lista. Aí vamos imprimir a lista. Então a lista foi impressa aqui, né? Os 4 nomes, Pablo, Maria, Pedro e Kellen. Agora vamos supor que nós queremos agora alterar alguns nomes. Vamos dizer que nós vamos alterar o primeiro nome, né? Então aqui 0 vai receber o quarto nome, que é Kellen, mais 2. Então vai ficar Kellen 2 no primeiro, né? No primeiro nome. E aí vamos imprimir novamente. Aqui, ó. Então primeiro a gente tinha aqui o Pablo no primeiro. E depois nós alteramos. Nós colocamos que o primeiro nome, ou seja, o nome 0, vai receber o quarto nome, né, que é o nome 3, índice 3, somado concatenado com o dígito 2. Então pegou Kellen 2, colocou aqui no lugar do Pablo, ficou Kellen 2, Maria, Pedro e Kellen, né? Então essa é a forma que nós podemos alterar, né? Nós também podemos alterar vários. Por exemplo, dentro do for, nós podemos atribuir, né? Vamos supor que eu quero... Bom, a gente já estudou a função for com e range, né? Então eu posso usar len nome, que eu vou ter a quantidade de nomes. Tá certo? Essa função aqui, como a gente vai mostrar aqui, ó, devolve a quantidade de itens em S. Se usar na lista S, a função len S vai devolver a quantidade de itens em S. Então aqui ela está devolvendo a quantidade de itens, que seria 4, por exemplo. Então está for i in range 4, ou seja, vai de 0, 1, 2 e 3. Então para cada índice i, eu vou acessar na minha lista de nomes e vou colocar que eu quero que seja aquele nome concatenado com 2, né? E aí, o que será que isso vai acontecer nesse código aqui? Quem sabe já pode ir pensando. O que vai acontecer nesse código? É bem simples, né?
que vai acontecer é que vai ficar mais um dígito 2 em todos os nomes. Eu estou adicionando o dígito 2 em todos os nomes. Bem tranquilo, né? Bom, isso aí. Agora vamos também utilizar essa função de remoção, né? Remoção. Vamos supor que agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero remover a primeira ocorrência de x da lista. Vamos supor que eu quero remover o primeiro número, o primeiro nome da minha lista. Então eu posso fazer o seguinte, nome.remove. Vamos dizer que eu quero remover Maria, né? Então eu posso fazer assim, nome.remove Maria, e aí imprimir a lista novamente. Então aqui a gente tinha a lista antes, Pablo, Maria, Pedro e Kellen. Depois a gente ficou com a lista Pablo, Pedro e Kellen. Ou seja, esse remove ele vai remover o item Maria e vai puxar todo mundo que vem depois uma casa para a esquerda, entendeu? Então depois de Pablo já vai ter Pedro. Não vai ficar um espaço ocioso aqui. Então a lista aqui tinha 4 itens, indo de 0 a 3. Aqui agora tem 3 itens, indo de 0 a 2. Tá bom? E antes onde era Maria, agora é Pedro. Onde era Pedro, agora é Kellen. E assim sucessivamente. Então remove, ó, remove a primeira ocorrência de x da lista, né? O count vai contar quantas vezes o item x aparece na lista. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber quantas vezes tem Pablo. Quantas vezes tem, por exemplo, Rafael. Bom, vamos ver. Quais vão ser esses resultados, será? 1 e 0, né? Tem um Pablo na lista e tem 0 Rafael. Então, simplesmente isso. Então, por exemplo, se eu quisesse saber de uma lista de nomes se já tem algum certo nome, é só usar a função count na lista, né? Ele vai me retornar um inteiro contendo a quantidade de vezes aquele valor na lista. O index retorna o índice onde o item x está na lista. Então, por exemplo, se eu utilizasse o index aqui, olha só que interessante. Pablo existe realmente, né? Mas vamos pôr Kellen aqui. E Rafael nem existe na lista. Vamos ver o que ele vai retornar. Para Kellen, que foi o nosso primeiro pedido, ele retornou 3. Por quê? Aqui está a lista. Kellen é o último, ou seja, o quarto item, que pode ser acessado no índice 3. Né? Agora, como Rafael não existe, deu erro. Ó. Ou seja, não podemos utilizar a função index com um nome não existente na lista. Agora vamos fazer o seguinte. Com base no índice que nós temos, nós sabemos que a gente pode remover. Por exemplo, aqui eu vou pegar o índice através da função nomeIndex, colocando Kellen, pegar esse índice, vou imprimir aqui. E depois eu vou remover, eu vou alterar esse valor. Ou seja, eu faço assim, nome, nesse índice, eu vou alterar para retirado, por exemplo. E aí vamos imprimir a lista novamente. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Olha só, eu peguei o índice do nome aqui em cima, nome.index, e agora estou pondo aqui e alterando com o operador de atribuição a lista naquele índice específico de Kellen. Né? Bom, no lugar de Kellen tá a string agora é retirado. Bem lógico também, né? Porque eu peguei o índice de onde estava Kellen, que é o índice 3, e alterei esse índice com o operador de atribuição e esse operador de acesso de um item específico. Bom, isso aí.
Aqui uma outra coisa, uma outra função muito importante é a função de consulta. Bom, consulta, né? Então aqui a gente vai perguntar se um determinado nome está na lista. Por exemplo, Maria em nome tem Maria. E aqui print não tem Maria. Olha só então, aqui eu estou perguntando se Maria está em nome. Porque aqui ó, x em S, né, retorna true se existir o item x em S e false caso contrário. Então, perguntando se tal nome está na lista, é só colocar se x em lista, né, em nome. Se sim, ele vai retornar true e aí que significa que está, né? Esse in aqui em inglês é está, né? Se está dentro. Se isso está dentro de nome, vai retornar true, verdadeiro, vai aqui. Se não, então não tem. Aí vai aqui no else. Não tem Maria, vamos ver. Tem Maria, né? Porque a gente tem esse nome. Agora aí se a gente alterasse para Maria 2, já daria não tem Maria 2, né? Interessante e importante lembrar. O que vocês acham se eu colocar o M maiúsculo? Vai ter ou não vai ter? Maria com M maiúsculo. Não vai ter, né, gente? Porque o Python ele é inteiro case sensitive, ou seja, sensível ao caso. Sensível ao caso se é caso maiúsculo ou caso minúsculo. Então, tem que ser tudo igual para dar certo, né? Maria com M minúsculo. Tem Maria, isso aí. Bom, por fim, a gente também pode querer fazer uma cópia da lista. Uma cópia profunda da lista, né? Seria assim, nome.copy. Tá? O que é diferente de você fazer uma lista com cópia profunda ou cópia rasa? É que a cópia profunda você pode apagar ela, você pode alterar a cópia profunda. Vamos supor que a gente não faça uma cópia profunda, mas faça uma cópia rasa. Tá? Aqui, ó, estou fazendo uma cópia rasa, né? Nome 2 recebe nome. Olha só que interessante, gente. Bom, até então nada, tudo tranquilo, né? Ó, eu estou pegando, fazendo uma cópia da lista aqui em cima, né? Eu faço uma cópia da lista, imprimo, altero o primeiro nome para vazio. Vamos fazer assim, faço uma cópia, imprimo a lista, depois altero o nome para vazio. Então, nome 2 é uma cópia da lista nome. Aí eu estou alterando o primeiro nome para vazio. Ele alterou aqui e imprimiu corretamente. Agora, o que vocês acham? Como que está o nome? A lista nome. Será que ele está com o vazio ou com o Pablo no primeiro nome? Olha bem, eu fiz a cópia aqui, atribuição aqui, cópia rasa. Imprimi, alterei, imprimi tudo nome 2. Eu não mexi no nome. E estou imprimindo o nome aqui no final. Vocês acham que ele vai estar com Pablo ou com vazio? Isso que é interessante. Ó. Vamos executar aqui e vamos ver o resultado. Esse último print aqui é o nome. Está vazio também. Por que vocês acham que ele está vazio?
a ideia básica é que ele deveria estar Pablo, né? Porque ele é o nome, não é o nome 2. Quem eu alterei foi nome 2. A razão disso é que isso aqui é uma cópia rasa de lista. Nas cópias rasas, nós ficamos assim. Continua os dois apontando para a mesma lista. Então, se você apagar um, você vai estar apagando o outro. Modificando um, vai estar modificando o outro. Se você quiser criar uma cópia profunda, você tem que usar a função copy. Aí sim eles vão ser coisas separadas, olha só. Você vai ver aqui embaixo que agora sim, aqui embaixo não vai ser alterado para vazio. Aqui, vazio e Maria não está sendo alterado, né? Vazio e Pablo, né? Então agora são listas diferentes realmente. Aqui você pode até mesmo apagar com a função clear a função nome 2, a lista nome 2. Ó, a função clear zera a lista, tá? Função clear zera a lista. Então aqui a gente está dando clear. A gente vai pegar a função, dar clear, imprimir ela e depois imprimir a nome original. Ó, nome 2 está zerada e a nome permanece normal. Isso porque a gente fez a cópia profunda. Agora, se a gente fizer a cópia rasa, as duas são zeradas. Então essa é a grande diferença da cópia profunda para a cópia rasa, né? A cópia rasa, a cópia profunda, ela faz realmente uma cópia que ficam coisas independentes. A cópia rasa, ela simplesmente aponta os dois para a mesma lista. Isso é feito porque uma operação de cópia de listas pode ser muito custoso para o computador. Então ele não faz uma operação de cópia profunda a não ser que você realmente coloque cópia aqui. Vamos supor se tivesse uma lista de 10.000 itens. Então fazer uma cópia profunda não é uma operação fácil. Então se você quiser realmente fazer, você tem que colocar aqui .copy. Beleza? Então é isso. Vamos agora para os exemplos. Nesse exemplo aqui, a gente está digite o tamanho de uma turma, declara aqui uma função de listas e para cada lista, aqui ele vai obter um número do tamanho da turma. Depois aqui para cada, né, range n, ou seja, processa n vezes, um para cada aluno, pega uma nota do aluno. Calcula a média através de for, processando uma vez para cada valor da lista e imprime a média. Bom, então isso aqui é basicamente um código bem simples, nós vamos executar aqui. Olha só que interessante. Vamos supor que são 5 alunos. As notas são 1, 2, 3, 4 e 5. Não, vamos por 10 aqui. 10, 9, 8, 7 e 6. Ah, perdão. É um por linha. Então, 5 notas, né? Um tirou 10, outro tirou 9, outro tirou 8, outro tirou 7, outro tirou 6. A média da turma é 8. Como que funciona esse código? Primeiro a gente coloca a n aqui em cima. 5 alunos. Ele declara uma função vazia, uma lista vazia. Então, para cada... ele repete 5 vezes, pegando uma nota e salvando com a função append. A função append, como nós estudamos, adiciona um item à lista. Então está adicionando o item na lista notas. E aqui embaixo a gente vai calcular a média. Para isso é utilizado um for
uma variável aqui em notas. Isso aqui vai fazer pegar uma vez o item de cada lista, né? Começando da esquerda para a direita, vai pegar uma vez cada item da lista e cada vez ele está chamando de uma nota aqui. Então esse uma nota na primeira iteração do laço vai ser a primeira nota que nós digitamos, 10. Depois vai ser 9, depois vai ser 8, 7, 6 e assim por diante, porque ele está pegando uma vez cada item da nossa nota, da nossa lista. Entendeu? Então vai pegar uma vez da nossa lista de notas. Aí ele vem aqui e soma numa variável acumuladora. Vai somando, 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 somando. Calcula a média aqui embaixo. Então a construção nova é isso aqui. Essa é a nossa novidade. O resto a gente já conhece. É que ele está processando a lista, né? Uma vez cada item da lista é pego aqui uma vez, chamado de uma nota, uma das notas, né? Bom, essa é uma maneira de resolver então esse cálculo de médias, né? Se a gente tivesse 3 e fosse notas 1, 3 e 7,5, qual seria a média? 3,83, isso aí. Bom, exemplo 2 é a mesma coisa, só que utilizando uma outra estrutura. Então eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar, na verdade, só mostrar a parte que alterou, né? A única parte que alterou é essa parte aqui. Vamos esquecer esse de cima e vamos usar esse de baixo, ó. Agora ele... Ah, perdão. Não é esse for, é o de baixo. Esse for aqui que muda. Né? Então esquece esse de cima, utilizaremos esse de baixo aqui. Esse de baixo está declarando uma variável inteira, né? In range, e dentro desse intervalo, de acordo com o tamanho de notas, né? Esse len está pegando o comprimento ou o tamanho da lista notas e processando um por vez. Então esse valor aqui, o i vai variar de 0 até n-1, onde n é o tamanho da lista. Dessa forma, esse i é um índice válido da lista. Então ele acessa aqui notas naquele índice, né? Primeiro 0, depois 1, depois 3 e assim por seguinte, até n-1, que é o tamanho da lista. Somando em média, calcula a média aqui embaixo e imprime. Então aqui ele também está processando um item da lista por vez, só é uma outra construção, né? Daria na mesma aqui, ó, se eu digitar os mesmos valores, né? 3,83 de média. Então é basicamente a mesma coisa, só um formato diferente. Aqui ele está querendo utilizar o acesso por índice. E aqui ele utiliza um atalho, né? Que é o acesso de uma variável em notas, né? É um operador de processamento de lista também. Bom, então vejam esses códigos com calma, tá? Para vocês realmente decorarem essa estrutura. Aqui ele tem um outro exemplo, só que agora é uma questão totalmente diferente. Olha só. Supondo que a leitura dos dados da entrada foi feita igual ao exemplo anterior, em relação às notas da turma, e se agora quisermos verificar se alguém tirou 10. Para isso, basta verificar na lista notas, existe uma nota no valor 10. Então vamos pegar esse código aqui e utilizar, né? Então agora não queremos mais saber de média. Nós só queremos saber se teve alguém que tirou 10 ou não, né? Então para isso, nós vamos ter este código aqui, né? Esse código ele vai processar as notas, pegar uma nota dentre as notas por vez e verificar se essa uma nota é maior ou igual a 10. Se for, existe igual true. Esse laço aqui então pega um item por vez da lista e verifica se esse item é 10. Né? Então vamos digitar aqui uma turma de 4 alunos. Vamos supor que tirou 3, 6, 8 e 10. Aqui ele pegou que ninguém tirou nota
10. Mas por que será, né? 10 e 9. Alguém tirou nota 10. Ah, sim, isso aqui é por causa dos pontos flutuantes, né, pessoal? Então aqui, ó, vamos supor. Na verdade, o melhor seria a gente calcular isso aqui. Bom, vai demorar para explicar por que os pontos flutuantes, às vezes você não consegue pegar se é igual ou igual a 10.0. Tem a ver com a representação dos números ponto flutuante dentro de um processador. Mas basta você saber que, para você verificar se alguém tirou nota 10 de ponto flutuante, é melhor você verificar se alguém tirou maior do que 9.99999. Aí aqui não tem erro, ó. Aí a gente digita 4, 3, 6, 9 e 10. Ninguém tirou nota 10. Bom, vamos verificar assim. 3, 6, 9 e 10. Bom, o fato é que números ponto flutuante podem não funcionar muito bem, né? Então vamos supor que são inteiros. Agora sim, vamos supor que nessa turma as notas são arredondadas para inteiros, né? Então aí com certeza não tem erros, né? Vamos supor 3, 6, 9 e 10. Ué, que e range n, pega aqui e tal, existe false. Vamos pôr um print aqui dentro para a gente ver qual que é o valor que está sendo considerado. Ele não está chegando a processar aqui várias notas. Vocês percebem que só está uma aqui, né? Uma aqui em cima. Acho que tem algo errado com esse processador aqui, com a indentação do código. Espera aí. Na hora da gente copiar é meio complicado, hein? Vamos fazer assim. Ai, gente, desculpa. É esse break aqui, ó, tá vendo? Ele estava na indentação errada quando eu copiei e colei. Então ele só processava a primeira iteração do código. Por isso que o exemplo não está errado na aula, tá? Eu que quando eu copiei e colei aqui eu errei a indentação, né? Então, bom, é bom tomar cuidado com isso, né? É um bom exemplo de como que quando a gente copia e cola código pode ter algo errado, né? Bom, agora, por exemplo, deu certinho, ó. Alguém da turma tirou nota 10, né? Então não precisa se importar com nada daquela questão do ponto flutuante. Considera que são inteiros aqui nesse caso, mas com ponto flutuante também funcionaria, né? Vamos supor, então agora 3 notas, onde seriam 9, 8 e 7. Ninguém tirou 10, então aquele também ninguém tirou 10. Bom, o que é importante aqui? Esse for aqui é uma construção nova. Uma nota em notas. Ele vai pegar e processar um item por vez da lista notas. Para cada item por vez, ele vai verificar esse código aqui. Se uma nota for maior ou igual a 10, ele coloca essa variável como true. Ou seja, se existir qualquer uma das notas que atinge o valor 10,
ele coloca essa variável como true. E aqui ela posta como falsa antes. Então ele só vai ficar true se alguém tirou nota 10. Se não, do contrário, ninguém tirou nota 10. Basicamente esse é o nosso funcionamento desse código. Tá joia? Exemplo 4. É uma outra forma de escrever, utilizando a função count. Então, em vez de fazer todo esse código dentro do for, a gente pode resumir. Se aqui a gente salvou uma lista com todas as notas, basta perguntar nessa lista se existe o valor 10. Com count, notas.count 10. Aqui essa função count vai retornar quantas vezes o valor 10 existe na lista. Se for maior ou igual a 1, alguém da lista da turma tirou nota 10. Se não, não. Né? Então vamos por 9, 8, 7 e 5. Ninguém tirou nota 10. Agora se a gente colocar a nota 4 notas, tirou 9, 8, 10 e 9. Alguém da turma tirou nota 10. Certinho, né? Ele vai dar count igual a 1. E então vai entrar dentro desse if. Então são duas maneiras, esses exemplos 3 e 4, de fazer a mesma coisa. O importante é aprender todas as estruturas. Muito bem, exercícios. Agora, esses exercícios aqui são muito importantes serem feitos. Alguns vão ser postos no AVA. E como exercício de fixação, vamos tentar fazer aqui o exercício 1 e o exercício 5. Eu vou dar um pause pedir para vocês darem um pause no vídeo e tentar fazer esses exercícios, né? E se não conseguirem, despausem o vídeo e vejam o gabarito, né? Mas é muito interessante vocês tentarem fazer o exercício, tá certo? Antes de olhar o gabarito, porque aí sim fixa, né, o conteúdo. Então, por favor, pause agora e volte depois. Bom, aqui eu já vou dar o gabarito então. Do exercício 1, dado um número n e uma sequência de n números inteiros, imprima os n números na sequência inversa à ordem de leitura. Então aqui eu vou pegar o valor inteiro n, vou ler os n números e colocar numa lista. Depois basta imprimir a lista na ordem o contrário, né? E se vocês bem lembram da ordem ao contrário, vocês sabem que pode ser assim. Tem várias maneiras de fazer, né? Uma das maneiras é utilizando o índice. Você acessando o índice -1, -2, -3 e assim por diante, né? Então, -1 até -n, né? Com passo -1. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai estar acessando eles do contrário, né? Então 4, 8, 9, 7 e 6. Ah, tá, desculpa. Faltou um S aqui. Meu teclado está com problema na tecla S. Então vamos de novo. 9, 8, 7 e 6. Aí ele imprime aqui. Então aqui foi os nossos números. Foi esse 9, 8, 7 e 6. Aí ele imprimiu 6, 7, 8. Só está faltando o 9, né? Que é o primeiro. Então aqui tem que ser até -n mais 1 para daí ele poder ir até o -n. Né? Então é tranquilo, você faz primeiro o for, o range, aí você vê o que aconteceu nele. Dependendo do resultado que você obtém aqui, você faz um pequeno ajuste, né? Porque tem aquela questão de que é até esse valor -1 dele, né? Então pronto, ó. Eu coloquei os 4 números 9, 8, 7, 6, ele imprimiu 6, 7, 8 e 9. Né? Ou poderia ser mais simples, né? 5 números. 1, 2, 3, 4, 5.
Aí ele imprime 5, 4, 3, 2, 1. Isso aí. Essa é uma das maneiras de fazer. Então, com o range alterado, né, a gente pode fazer. Vou colocar pelo menos mais uma, porque eu acho que é interessante, né? Por exemplo, você pode ir até n, né, que é o número, e aí você coloca print notas menos i. Só que aqui, ó, menos i, o primeiro é 0, né? E então daria menos 0, que acessaria o 0. Não é isso que a gente quer. Então a gente quer menos, que começa o primeiro valor seja menos 1, o segundo valor menos 2. Aí sim. E mais 1 aqui vai dar menos 1 primeiro, vai dar 1, depois 2, depois 3, depois 4. E como eu coloquei o menos aqui, vai estar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então executando aqui, testar com 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, né? Novamente faltou o S aqui, meu teclado não está funcionando muito bem. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 5, 4, 3, 2, 1. Essa é uma outra maneira de você acessar, então, os índices, né? É só você utilizar o range normal até n e faz uma matemática aqui para você acertar o índice, né? Você troca o valor para negativo, dá um acerto aqui, também é uma outra maneira. É bom fazer esse exercício de diversas maneiras porque você aprende realmente a utilizar os índices da lista. Por fim, a gente pode ter uma outra maneira também, hein, de fazer esse acesso ao contrário, na ordem inversa, que seria com um laço while, né? Então você poderia fazer i menos 1, por exemplo, while i enquanto o laço for diferente de menos n mais 1, você imprime aqui. Ou seja, o último endereço impresso vai ser menos n. Ups. Faltou alterar o índice, né, gente? Então, i menos 1. Agora sim, vamos ver. Índice fora de alcance, notas, menos 1. Depois de ter impresso, né? 2, 3, 4, 5. Ah, é que eu comecei com menos 1. Ah, ele não... Pera aí. Não era bem isso, né? Então vamos começar com 1, na verdade. É porque a questão... Bom, você pode fazer assim, ó. Começar com menos 1 é que eu coloquei menos nos dois lugares. Aqui tem que ser só o i, né? Começar com menos 1. Ir até esse aqui. Sempre diminuir o i. Isso. Agora sim. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, então são só maneiras diferentes de você manipular o for e o while, né? Como a gente já estudou nas aulas anteriores, tem várias maneiras de você fazer o laço com for ou com while, ou com range, né? Várias maneiras de você acessar os índices da ordem inversa. É sempre bom você praticar esses exercícios para deixar tudo afinadinho, né? Essa questão aí. Então tá, então esse é o gabarito do exercício 1. Agora vamos para o exercício 5. Dada uma sequência... Deixa eu só salvar aqui em outro lugar. Dada uma sequência de números inteiros em uma única linha, leia-os e imprima-os em uma única linha, todos eles que são repetidos. Ah, tá.
Bom, então aqui, como é tudo numa linha só, a gente vai ter que usar o input split. Input split. Então nums. Aí nums ponto. Vou colocar deixar num aqui, tá? Então aqui ele vai pegar os números e salvar em num, né? Esses números eles vão estar em formato de string. Então a gente vai ter que primeiro transformar eles todos para float, para números inteiros, né? Com int. Então uma maneira da gente fazer isso é assim. Vamos fazer assim, né? Num. Para cada valor, eu estou transformando em inteiro. Basicamente, isso aqui é só uma transformação, tá? Transforma para inteiro. Então aqui eu li vários números separados por espaço em branco. 1, 2, 3, por exemplo. E aqui eu estou transformando eles de strings para inteiros. Tá? Todos eles, de uma vez só. Porque eu estou usando for em cada um deles, transforma em inteiro. Depois eu vou imprimir uma única linha, todos que são repetidos. Né? Então, identificar repetidos. Para isso, basta a gente usar qual função vocês acham que é. Tem uma função das listas que resolve esse exercício muito fácil. Dessas listas aqui, quais você acha que é? Ao remover, atribuir, modificar, contar quantas vezes o item tal aparece na lista. Retornar o índice onde o item tal está na lista. Eu acho que o contar, né? Conta quantas vezes o item aparece na lista. O nosso exercício, só lembrando. Imprima em uma única linha todos eles que são repetidos. Então, se eu vou contar os repetidos, é só verificar se tem pelo menos 2, certo? Então, eu pergunto assim, count for basta fazer o seguinte, vamos identificar os repetidos, todos eles que são repetidos. Num em num, if count num, que é a lista, ponto count, se for maior ou igual a 2, então é repetido. Conta quantos tem dentro dessa lista. Se tiver pelo menos 2, então é repetido. Aí eu vou imprimir então esse valor, né? Quando eu imprimir, ele pede para imprimir uma única linha, né? Então eu não posso dar pulagem de linha. Para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou imprimir um num, mais essa vírgula e um espaço, né? E end não, é só utilizar o end aqui, gente. Então ele termina com isso aqui, tá bom? Olha só. Isso aqui, esse atributo aqui da função print vai mudar. Esse argumento da função print vai mudar o final da string para, ao invés de pular linha, que seria barra n, né? Como lá dos estudos string, barra n significa pular linha. A gente troca para dar um espaço em branco.
tá bom? Então, 1, 2, 3, por exemplo, não tem nenhum repetido. Por isso ele não imprimiu nada. Agora, 1, 2, 3, 2. Aí ele imprimiu 2. Então, cada vez que ele chegou num número que era repetido, como ele tem da lista repetida, ele imprimiu, né? Vamos entender isso melhor. Esse nosso código, ele vai processar um número por vez. Porque aqui eu estou identificando repetidos, ó, um num em num. Então ele pega cada número uma vez. Pegou 1. Aí ele vem aqui e pergunta se no 1.count o valor 1 maior ou igual a 2, ou seja, ele está consultando aqui se na lista o valor 1 aparece mais de uma vez. E a gente sabe que aparece só uma vez. Então vem aqui 1. 1 maior ou igual a 2? Não. Então não entra aqui. Aí quando vem o 2, ele vai entrar, porque aparece duas vezes na lista. Então ele entra e imprime. Aí quando vem o 3, ele não entra e não imprime nada. Quando vem o 2, ele vem e entra e imprime de novo. Então por isso que aparece o 2 duas vezes. Não tem problema, porque o exercício ele não pediu para que imprimisse o número unicamente uma vez. Entendeu? Então esse exercício ele não pede que seja uma única vez, né? Então esse aqui funciona. E é exatamente o que a gente precisa. Então esse é o gabarito desse exercício. Então muito bem, esses são os dois exercícios de gabarito, e os outros nós resolveremos no AVA até sexta-feira. Então conto com o estudo de vocês, né? As dúvidas, por favor, vão me encaminhando no WhatsApp as vossas dificuldades para que eu possa adaptar o conteúdo e também tirar as dúvidas, né? Conforme a necessidade da turma. Muito bem, muito obrigado e fiquem de olho no AVA para cumprir os exercícios, tá bom? Nós teremos mais exercícios a partir de agora, né? Pelo menos duas listinhas de exercícios para cada aula, então vai ter duas listinhas para a lista também, para fazer até sexta-feira e talvez até terça que vem. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado e bons estudos.